Meus irmãos, a paz do Senhor, boa noite a todos. Espero que vocês estejam bem, tá? Nós vamos começar mais uma matéria. A matéria que nós vamos começar agora é a matéria dos evangelhos, tá bom? Então nós tivemos a matéria anterior, que era a matéria sobre evangelismo. Agora nós vamos estudar os evangelhos, que são 4, tá? O evangelho de Marcos, o evangelho de Mateus, o evangelho de Lucas e o evangelho de João, tá? Lembrando que na nossa Bíblia, a ordem cronológica dos livros começa em Mateus, depois vem Marcos, Lucas e João, tá bom? Na verdade, se fôssemos seguir a escrita dos livros, o evangelho de Marcos deveria vir primeiro. Por quê? Porque o evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, tá bom? Então guarde isso aí, que o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos. Nós iremos estudar os 4 evangelhos, tá bom? Iremos ter introduções agora sobre a história dos evangelhos, tá bom? Depois nós iremos trabalhar evangelho sinótico, tá bom? E em seguida vamos trabalhar também o evangelho de Mateus, tá? Quero dizer a vocês que esta aula, ou melhor, esta matéria, ela será um pouco extensa, em torno aí de aproximadamente 6 a 7 aulas, porque nós queremos trabalhar todas as questões mais importantes, tá? Dos evangelhos, tá bom? Então vamos lá, nós vamos começar agora com a introdução. Eu quero lembrar aos irmãos que mesmo o evangelho de Marcos sendo o primeiro a ser escrito, isso não quer dizer que o evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho, ou melhor, o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito, tá? Quero deixar bem claro que o evangelho de Marcos não foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito. O primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito, provavelmente, segundo alguns documentos, foi uma das cartas de Paulo, tá? Ou melhor, as cartas de Paulo. Mas o primeiro, alguns comentadores e historiadores vão apresentar a carta de Paulo a Tessalonicenses, tá? Essa foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito, tá bom? Por volta aí do ano 50 depois de Cristo, aproximadamente. Quero lembrar aos irmãos que quando a gente vai falar sobre datas na Bíblia, é importante não precisar, tá bom? Porque nós temos aí uma variante. Então a gente aproxima. Então, aproximadamente no ano 50, o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito foi uma das cartas de Paulo, tá bom? Vamos lá, vamos à introdução aos evangelhos. Eu sei que os irmãos têm o material aí em mão já, tá bom? Então vamos lá dar uma pincelada sobre essas questões aqui. A primeira questão que nós vamos trabalhar é a introdução. A introdução está aí na mão de vocês, está bem fundamentado aqui, algumas coisas que eu já passei para vocês aí na escrita. Nós vamos pular algumas coisas, irmão, porque não tem necessidade de que a gente fique batendo na mesma coisa, aquilo que vocês já têm em mão, aquilo que vocês estão lendo. Então vamos lá. A palavra, nós não vamos falar sobre evangelismo ou sobre evangelho, tá? Eu coloquei aqui o significado da palavra evangelho, tá bom? Mas isso vocês já estudaram na matéria evangelismo, tá bom? Então vamos lá, vamos trabalhar aqui, ó. Tô no segundo parágrafo da introdução aqui. Os evangelhos, ao mesmo tempo, se originam do Antigo Testamento e cumprem bem como fornecem um cenário histórico e teológico para o restante do Novo Testamento. Por quê? Porque nós encontramos nos evangelhos citações do Antigo Testamento, tá?
toda uma sistematização que nos leva a recuperar algumas passagens do Antigo Testamento, como por exemplo, o nascimento e a vinda do Messias, né? Algumas questões a respeito de culto que Jesus vai fazer menção e ele cita o Antigo Testamento, algumas leis éticas, cerimoniais e leis moral, tá? A gente vai encontrar isso descrito nos evangelhos. Então, os evangelhos também traz à luz algumas coisas do Antigo Testamento. Não é deixado ou tido basicamente como anulado. Então, essa ideia de que o Antigo Testamento já passou e que nós devemos viver e falar e pregar só coisas do Novo, não é bem assim. Existem algumas pregações, alguns ensinos, algumas doutrinas que a gente tem que lançar luz do Antigo Testamento para trazer uma explicação, uma conclusão melhor daquilo que a gente está pensando. Então, os evangelhos, ao mesmo tempo, têm a sua origem no Antigo Testamento, tá? Lembrando que a gente pode falar sobre evangelho, a gente pode compilar, buscar lá do Gênesis. Nós temos aí uma revista de escola dominical que apresenta o capítulo 3 de Gênesis como um proto-evangelho, né? Então, vamos lá. A palavra grega para evangelho é evangelion, tá? Como já estudado, aquilo que eu falei para vocês, que quer dizer boas novas, né? Alegres novas e assim sucessivamente, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Eu já estou aí para os irmãos entender no terceiro parágrafo da introdução e nós vamos partir aqui, ó. Acerca de Jesus, que foi oralmente proclamado, mais tarde veio a ser também considerado pela igreja primitiva, somente os 4 evangelhos, de forma que os conhecimentos como dotados de autoridade e divinamente inspirados foram distinguidos um dos outros pela preposição grega katá, segundo, o que quer dizer isso? Segundo nos escreveu Marcos, segundo nos falou Marcos, segundo nos falou Mateus. É isso que essa preposição quer distinguir de quem que é a fala, de quem que é a escrita, tá bom? Eu quero retroceder um pouquinho mais atrás aqui para falar aos irmãos, dentro desse parágrafo aqui, como que era espalhada as histórias no período, ou nesse período, ou naquele tempo, oralmente. Então, o que acontece? O pai contava para o filho, que depois o filho contava para o neto do pai, o neto contava para os filhinhos que vinham surgindo, e assim as histórias vinham, como de costume, continuamente sendo viva, tá? Oralmente. Não tinha escrita, tá? A não ser alguns pergaminhos de documentos importantes, históricos importantes, como, por exemplo, a Torá, né? Como, por exemplo, os profetas, como, por exemplo, os livros históricos do Antigo Testamento, existiam pergaminhos, tá? Já escrito. Mas antes de existir as escritas, a história era contada e mantida viva através da oralidade, da repetição, um contava para o outro, tá? Na construção da igreja primitiva, para até que chegasse a nós a história de Jesus nos evangelhos, como que isso existiu, ou como que isso era feito? Oralmente. Então você vê as mensagens de Pedro, por exemplo, e de Paulo,
Por exemplo, que eles chegam em determinada comunidade e ele vai explicar: aquele Jesus, o Nazareno, a quem vocês crucificaram, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Então a história no período da existência de Jesus e ressurreição, ela era mantida oralmente. Tá bom? E mais para frente nós vamos dialogar do porquê a necessidade de depois passar para a escrita. Tá bom? Então vamos lá. Já retrocedemos, já expliquei algumas coisas, então vamos lá. A terceira coisa que eu quero deixar claro para vocês aqui é a linguagem. A linguagem na qual foi escrita o Novo Testamento, tá? A sua maior parte, o Novo Testamento foi escrito em grego, tá bom? Mas eu quero trazer algumas curiosidades aqui para os irmãos, que é importante. Primeiro, tá? A língua aramaica, ela era uma língua comum entre os judeus. Por quê? Porque quando os judeus eles foram levados cativo de Jerusalém para a Babilônia, tá? Eles não se sentiram confortáveis de falar a língua hebraica, que para eles, eu estou falando do hebraico antigo, o hebraico bíblico e não o hebraico clássico, tá bom? Que há essa diferença. O hebraico moderno, o hebraico clássico é o que se fala hoje em Israel. O hebraico bíblico é uma língua morta que é só estudada pelos religiosos, né? E pelo cristianismo e assim sucessivamente. Então vamos lá. A língua hebraica para os judeus é como se fosse uma língua sagrada. Quando eles vão cativo para a Babilônia, eles passam a usar a língua sagrada, que é o hebraico bíblico, só nas suas reuniões religiosas, tá? Para falar da Torá, para falar de Deus, né? Aí eles usam o hebraico. A sua língua comum na Babilônia, enquanto escravos, era o aramaico. Então eles falavam comumente nos tempos de Jesus o aramaico. Por quê? Porque eles aprenderam na Babilônia, tá? A segunda verdade que eu quero falar para vocês sobre essa questão da língua de outros povos é que é o seguinte: quando uma nação poderosa escravizava outra, qual a primeira coisa que eles faziam? Eles matavam a sua língua, porque matando a sua língua, estaria matando a sua cultura, a sua origem, tá bom? Só que com Israel não aconteceu isso, né? Não morreu a origem, não morreu a cultura de Israel, a ideia religiosa judaica não morreu com o aprendizado ou com a aplicação da língua aramaica, que era uma língua dos caldeus e assim sucessivamente de outras civilizações que por ali viviam, tá bom? Então, partindo agora para a fala da língua escrita do Novo Testamento, tá? No período de Jesus, a língua comum entre todas as nações ali era o grego, tá? Por quê? Porque através de Alexandre o Grande, o grego, através de Alexandre o Grande, a Grécia, por um período de tempo, dominou, escravizou algumas civilizações. E era já um sonho do pai de Alexandre o Grande implantar uma língua só. Daí que vem a ideia de helenismo. É uma ideia de uma língua única, que no caso seria o grego, tá bom? Então, quando Roma assume o império na região, se tornando um dos maiores impérios do mundo, que é o Império Romano, tá? A língua grega era uma língua comum. Por quê? Porque era uma língua comercial, assim como é o inglês hoje, né? O inglês, se você aprende a falar o inglês em qualquer país do mundo que você vá, você consegue se comunicar. Por quê? Porque o inglês se tornou uma língua comum. Assim era o grego. Então, os livros do Novo Testamento foram escritos em grego, tá bom? Na língua grega, que era uma língua de fácil comunicação, era uma língua comum, era a língua do comércio, era a língua do trabalho,
Era a língua comum, era o grego. Então, eles, ao escreverem em seus livros, eles fazem a escrita em grego, tá bom? É bem verdade que há uma linha histórica de que especificamente o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, tenha sido escrito em aramaico. Porque ele escreve a quem? Ele escreve aos judeus. E os judeus falavam aproximadamente aí 3 línguas. O hebraico, né, que era a língua oficial deles, o aramaico, que era o dialeto adotado, e o grego, que era a língua comum. Então, alguns historiadores acreditam que o Evangelho de Mateus foi escrito em aramaico. Aí você pergunta, mas pastor, e por que os outros acreditam e falam e ensinam e escrevem comentários apontando o Evangelho de Mateus também como escrito em grego e não em aramaico? Por quê? Então, a gente entende que a escrita original de Mateus foi em aramaico. Ou seja, as repetições, as cópias desse original, elas foram copiadas em grego. Tá bom? Para deixar claro o porquê de muitos comentadores, bons comentaristas, a respeito do livro de Mateus, escrever que Mateus foi escrito em grego. E não está errado em dizer isso. Por quê? Porque o que nós hoje lançamos luz e dissemos que é original, na verdade não é original, é a cópia do original antigo, que se perdeu. Porém, como existiam muitas cópias, ficou tido como cópias originais. Tá bom? Por quê? Porque nós não temos lá guardadinho um papelzinho com marca de azeite, né? Que Mateus ali escreveu, olha, tá manchado com azeite. Não temos. O que nós temos é cópia daquilo que Mateus escreveu, que nós chamamos de original, né? Ou de originais, e por isso não perde a sua autenticidade, tá bom? Não é porque é uma cópia de um original que perde a sua autenticidade, tá bom? Como também não está errado se alguém disser para você que o Evangelho de Mateus foi escrito em aramaico e se outro disser não, foi escrito em grego, os dois estão certos, tá bom? Qualquer dúvida, manda mensagem para mim que a gente vai conversando, tá bom? Então vamos lá. Eu quero partir aqui para, na introdução, o último parágrafo e esse eu vou fazer a leitura com vocês. Os 4 relatos complementares fornece um retrato composto da pessoa do Salvador, operando juntos para fornecer profundidade, clareza à nossa compreensão da mais singular figura da história humana. Neles, Jesus é visto como divino e humano, o servo soberano, o Deus homem. Cada evangelho tem uma dimensão distintiva a acrescentar, de sorte que o total é maior do que a soma das partes. Então, ou seja, a totalidade dos 4 evangelhos, é isso que eu estou querendo dizer, é mais importante ou maior do que as particularidades que cada um escreveram sobre Jesus, tá? Então, eu quero concluir essa primeira parte aqui, dizendo para vocês o que é os evangelhos. Qual foi a finalidade dos evangelhos? Retratar a história de vida e obra do Senhor Jesus Cristo. Trazer à memória os seus feitos e a sua morte e a sua ressurreição. Tá bom? Então, os evangelhos, os 4 evangelhos, nada mais, nada menos é do que relatos da história de vida, nascimento, morte, ressurreição e obra do Senhor Jesus. Vamos correr, porque a gente ainda tem algumas outras coisas aqui. E eu já expliquei para vocês o que é o Evangelho, tá bom? O Evangelho é a boa nova, ou as boas novas, boas notícias a respeito de Jesus, o Nazareno, tá bom? Vamos lá?
A palavra evangelho nunca é usada no Novo Testamento para referir-se a um livro. Significa sempre boas novas. As boas novas de Jesus. Entretanto, desde os tempos antigos, o termo evangelho tem sido usado com referência a cada um das 4 narrativas da vida de Jesus, tá? Evangelho é uma palavra de origem grega, que significa boas notícias. Do ponto de vista da fé cristã, só há um evangelho, o de Jesus Cristo, porque ele mesmo, o Filho de Deus encarnado na natureza humana e autor da vida e da salvação, é a boa notícia que constitui o coração do Novo Testamento, o fundamento, a pregação da igreja desde os tempos apostólicos até os nossos dias. Então, o que é os evangelhos? Os evangelhos é um relato, uma narrativa, contos históricos a respeito de Jesus, o Deus encarnado, o autor da fé e da salvação. É isso que é os evangelhos. Queridos, vamos pular aqui para a gente ganhar tempo, que a gente ainda vai para os sinóticos, tá bom? Então, nós temos aqui o nascimento dos 4 evangelhos. Não vou ler, que é para a gente poder entender. Como que nasce essa ideia da escrita dos evangelhos? O primeiro livro dos evangelhos a ser escrito foi o livro de Marcos. Aproximadamente entre o ano 64 e o ano 70 depois de Cristo. Então não foi Mateus, não foi Lucas e não foi João. Foi Marcos. Primeiro livro dos evangelhos. Não é do Novo Testamento, irmão. Dos evangelhos. Foi o evangelho de Marcos. Aproximadamente entre 64 ao ano 70 depois de Cristo. Tá bom? Como que surge? A ideia da escrita surge em que havia necessidade de novos discípulos que vinham surgindo, conhecer a história de Jesus e ser também discipulados por ela. Ponto. Segunda verdade, quando que nasce a necessidade? Quando muitos apóstolos e discípulos de Jesus que tiveram sua presença na caminhada, foram testemunhas oculares de Jesus, estavam morrendo e estavam dispersas, estavam em outras regiões. Então, houve-se a necessidade de manter a história de Jesus viva através da escrita, tá? Então, Marcos escreve para a comunidade de Roma através das citações de Pedro, tá? Lucas vai escrever o seu evangelho para os gregos. E é interessante, nós não temos muito tempo aqui para trabalhar isso, mas é interessante que cada um com a sua peculiaridade, né? Cada um escreve de forma que aquele quem vai ouvir ou vai ler entenda. Tá bom? Mateus escreve para os judeus. E João escreve universal. Ele não tem um público específico, tá? Mas vai escrever para que a história de Jesus se mantenha viva. Tá bom, meus irmãos? Então essa é a primeira parte. A segunda parte é os evangelhos sinóticos, tá? E eu já quero trabalhar aqui a ideia de sinótico para a gente correr, que o tempo ruge. Então vamos lá. A palavra sinótico vem do termo grego sinopse, tá? Visão simultânea. Sim quer dizer junto com. Ops, ver, visão, uma visão. Na união dos dois prefixos, temos a junção que é visão juntos, ou ver juntos. Evangelho sinótico, como os irmãos perceberam aí, leram, são 3.
João não entra. Por quê? Porque João não vai escrever as mesmas coisas que Marcos, Mateus e Lucas escreveram. A vertente de João é outra. João não escreve sobre o nascimento, muitas coisas que os evangelhos, os 3 evangelhos primeiros escrevem, João não escreve. Tá? Então não tem uma... né? Não é a mesma coisa, a não ser 2 passagens sobre a paixão de Cristo, sobre a ceia e assim sucessivamente, tá bom? Mas isso não dá para dizer que o Evangelho de João também tem a mesma visão dos demais, tá bom, meus irmãos? Então são 3, Marcos, Mateus e Lucas. Por que sinótico? Porque tem a mesma visão, escreveram o mesmo fato, ainda que ponto de vista diferente. Você vai pegar a história do jovem rico, por exemplo, você vai ler ela em Lucas, você vai ler ela em Mateus, você vai ler ela em Marcos, mas o ponto de vista é diferente, mas é o mesmo assunto. Por isso que é sinótico, tá bom? Então vamos lá. João e o sinótico já falei para vocês. A origem dos evangelhos nós já trabalhamos, né? O porquê da necessidade, os eventos significativos da vida de Jesus, né, que foram narrados. Nós temos aqui, por exemplo, um relato de Lucas para Teófilo, né, que Teófilo ouviu falar de Jesus. Veja que na leitura de Lucas aqui, Lucas está dizendo para Teófilo, olha, Teófilo, aquilo que você ouviu, agora você vai ler para constatar, para confirmar aquilo que você ouviu, tá bom? A ideia é para que a história não viesse morrer. A autenticidade dos evangelhos está claro, que nós encontramos em Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, ou História da Igreja, tá bom? O livro de Eusébio de Cesareia é um historiador antigo, né, um historiador do período da igreja primitiva, né, que vai escrever esta verdade, tá bom? Meus irmãos, tem aqui os relatos de alguns pais da igreja, para que vocês possam compreender, e é bom fazer algumas pesquisas, irmãos, tá bom? Como, por exemplo, eu citei aqui Papias, que faz menção do livro de Mateus, né? Chamando Mateus de apóstolo, ou aquilo que relata os apóstolos, né? E faz menção do Evangelho de Mateus. Isso dá o quê? Autenticidade ao livro, credibilidade ao livro, tá? Isso é de suma importância. Bom, espero ter ajudado vocês sobre a introdução e sobre os sinóticos, tá? Do porquê os sinóticos, de porquê João não vai entrar juntamente na obra dos sinóticos, são 3 à parte, tá? Aprendemos bastante coisas nos dias de hoje, tá? A nossa terceira aula vai ser sobre o Evangelho de Mateus, tá? Nós vamos tratar sobre o Evangelho de Mateus, o período, quando foi escrito, tá bom? Espero vocês na próxima aula, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus.